paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez para estudar mais uma lição da nossa querida e amada Escola Bíblica Dominical. Dando aí o prosseguimento, aos estudos do quarto trimestre de 2021. Hoje já chegamos na lição de número 6, professor Márcio. É verdade. Quase na metade do trimestre. Exatamente. Já, onde estamos aí estudando a respeito da vida e do ministério do apóstolo Paulo, Sim. Lições importantes e práticas que estamos tirando dessas lições para a nossa vida, no dia a dia da nossa igreja, o que estamos fazendo, se estamos seguindo aí o mesmo exemplo que o apóstolo Paulo deixou aí para a sua igreja, Então a lição de hoje tem como título aí, Paulo no poder do Espírito. Hoje vamos ver por que Paulo teve sucesso no seu ministério, professor Márcio? Verdade. Porque ele foi guiado pelo Espírito Santo. Ele se deixou guiar pelo Espírito Santo. Após ali a sua conversão ali no caminho de Damasco, ele passou então a ser guiado pelo Espírito Santo. Tanto que logo que Ananias orou por ele, aí 3 dias depois, ele já foi batizado no Espírito Santo e já recebeu ali a plenitude do Espírito Santo. Exatamente. E é interessante, professor Fabiano, que o nosso comentarista escolheu bem o título, Paulo no poder do Espírito. Ou seja, não é no poder de Paulo, na força de Paulo, ou na sua força intelectual, não. É no poder do Espírito Santo. Exatamente. E é importante a gente sempre frisar, professor Márcio, que Paulo estava no poder do Espírito Santo. Se ele não tivesse no poder do Espírito Santo guiado, ele não conseguiria ali, talvez conseguir cumprir nem 10% de tudo aquilo que ele cumpriu. Não, por causa das adversidades, Ele passaria para a história Exato. como um bom filósofo. Exatamente. Bem isso mesmo, por causa da sua instrução, Exatamente. Só que as dificuldades que ele enfrentou depois que ele aceitou a Cristo, ele nunca tinha enfrentado até aquele momento. A perseguição, a adversidade. Pelo contrário, ele causava adversidade para os outros. Exatamente. Aquilo começou a vir contra ele. Então, sem essa presença do Espírito Santo, pode ter certeza ele que na primeira ele já ia desistir, Já. E assim também na nossa vida, professor? Exatamente. Por meio aí da ação do Espírito Santo, que nós experimentamos aí a dimensão divina na nossa vida. Exato. Que Deus se faz presente na nossa vida através do Espírito Santo. É Ele que nos capacita, é Ele que nos consola, é Ele que nos convence, É Ele que nos alerta quando a gente peca. Sim. O que seríamos de nós sem a presença do Espírito Santo em nossa vida, professor? Nos dá a esperança da vida eterna com Cristo. Certeza, e a certeza também, Certeza. Certeza, Não, sem o Espírito Santo não resistiríamos, não seríamos nada. Com certeza. Se nós seguirmos aí a orientação do Espírito Santo, pode ter certeza que nós viveremos em uma vida plena em Deus. Exato. E é isso que Deus quer. Jesus enviou o Espírito Santo para a terra justamente para isso, para nos consolar, para nos colocar no seu caminho, Porque sem esse Espírito Santo, talvez nem aqui estaríamos, com certeza, Verdade. Lá em João 16:13, está escrito assim, o Santo Espírito nos guiará em toda a verdade, Verdade, Sim. Ele nos guia em toda a verdade. Só que para isso, requer de nós também um pouco de esforço, A salvação, nós não podemos fazer nada para conseguir, ela é de graça, pela graça, é favor, e merecido. Agora, manter a salvação, aí depende da gente também. Com certeza. E para o Espírito Santo ter total liberdade na minha vida, eu tenho que permitir. Exato. E tenho que passar pela transformação que ele vai fazer. Com certeza. Quantas e quantas vezes, Eu não posso resistir ao Espírito Santo. Exatamente, tem que dar liberdade. Dá liberdade. Tem que dar liberdade. Porque é assim, a nossa vida é assim, a gente cai nos erros, mas não é da noite para o dia. Exato. O Espírito Santo vai nos mostrando, vai nos dando sinais, cuidado, vai nos alertando, até que chega uma hora que a gente não dá atenção a esse Espírito Santo, que está ao nosso lado, e a gente acaba caindo, Interessante também, professor Márcio, nós que somos professores da Escola Bíblica Dominical, Quantas e quantas situações enfrentamos numa sala de aula que às vezes você está ali num assunto e de repente vem, Exato. um assunto na sua cabeça, isso é o Espírito Santo nos É o Espírito iluminando, Santo. É Ele. Ele que nos dá a palavra da sabedoria Com na certeza. hora que precisa. É Ele que está ali. Ele, na verdade, Ele é o nosso professor, o grande mestre. Isso faz lembrar, E quando nós nos colocamos à disposição dele, nas mãos dele, Ele nos conduz. Com certeza. E nos conduz sempre para o melhor lugar. É verdade.
É interessante, né? Que ele nos faz lembrar assim, de Faz coisas lembrar. que aconteceram anos e anos, mas no momento propício ele nos faz lembrar. É. Né? E é interessante também, professor Fabiano, é que tem crente que ele quer adivinhar a Bíblia. Isso que é Aí chegar. não dá. Jesus disse que o Espírito Santo faria lembrar as suas palavras. Onde estão as Exato. palavras de Jesus? Aí é que tá. Estão escritas na Bíblia Sagrada. Então tem que conhecer, tem que ler. Aí na hora que precisa, o Espírito Santo, opa, ele tem aqui. Agora, se não tem conhecimento, como é que ele vai fazer lembrar de uma coisa que você nem conhece? É nesse ponto que eu queria chegar. Então. Como é que nós vamos lembrar de alguma coisa se nós não vivenciamos, né? Se nós não vivemos? Ou como é que vamos nos lembrar de histórias da Bíblia se nós nem lemos a Bíblia? Nem não lemos, estudamos a Bíblia. Então cabe a nós aí, o Espírito Santo nos lembra, nos Sim. faz lembrar. Só que cabe a nós também estudar, nos esforçar, fazer a Exato. leitura da Bíblia, né? Nos dedicar. Essa é a resposta que o Espírito Santo quer de nós. Ele Exatamente. sempre vai estar nos ajudando, nos consolando, para não deixar aí que nós desonremos a palavra do Senhor. É Né? verdade. Mas cabe a nós estudar a palavra também. Sim. Como é que Com eu vou dar uma certeza. lição da escola bíblica dominical no domingo? Se eu nem li a lição a semana inteira, né? Pega a lição sábado à noite correndo, com 3, 4 comunicação na cabeça, o rádio, a televisão, o celular, ligando, gente falando. Como é que você vai se concentrar na lição? Professor Fabiano, para uma lição de 50 minutos que nós temos no nosso tempo, mais ou menos na igreja, 1 hora por aí, né? Pelo menos tem que ter 5 horas de estudo. É pouco ainda. É pouco, mas para ter um pouquinho de embasamento tem que ter 5 horas de estudo. E numa lição que nós estamos estudando esse trimestre, uma lição sistemática, que é uma sequência, né? Sim. Se um professor da escola bíblica dominical está lá escalado para ministrar aula 6, por exemplo, que é a aula que nós vamos ministrar aqui, mas se não acompanhou as 5 primeiras, ele pode até estudar a aula 6, mas ele vai entrar totalmente perdido. Totalmente ele perdido. pode falar coisas que já foi falado na aula passada, Exato. ou pode entrar na próxima aula. Exatamente. Então, você é professor de escola bíblica dominical. É uma honra ser professor, né? Verdade. É uma honra ser professor no reino de Deus. Mas só que você tem que se dedicar à escola bíblica dominical. Você tem que estudar a palavra, estudar a lição, buscar subsídios, assistir. Tem tantos pastores aí que gravam tantas aulas. Né? Tem, não falta recurso. Não falta recurso. Aí não adianta você não estudar a lição, daí chegar na aula, abrir a aula com uma oração e Espírito Santo conduz essa aula. Você tem que estar, como o professor bem falou, tem que acompanhar todas as lições. Exato. Se você não pode estar na aula todo domingo, mas a lição está na tua casa, na tua mão, você é um professor. E veja que privilégio o professor Fabiano. Dentre bilhões de pessoas no mundo, Deus escolheu eu, você, o professor e a professora que está nos vendo. Verdade. Que privilégio. É uma honra servir ao Senhor. Nem todos são professores, nem todas são professores. Foi escolhido por Deus entre bilhões de pessoas. E estamos aqui. Graças a Ele. Não para nossa glória, para a glória de Deus. É verdade. Se não fosse Deus na nossa vida, nós nem saberíamos. E ainda, veja a seriedade que Paulo diz assim, se é ensinar que haja dedicação. Exatamente. O Espírito Santo vai fazer você lembrar, mas você tem que ler pelo Tem menos. que ler. Uma vez por mês você tem que ler, pode ter certeza. O textuário da nossa lição se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6, que diz assim: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Olha aqui Paulo orando aqui pelos crentes, e eles recebendo aí o batismo no Espírito Santo, né, professor? Verdade. Que aqui vale um comentário, professor Fabiano. Sim. Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo como morador em nós. Exato. Ele vem morar em nós. Agora, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento que nós precisamos buscar, já está à disposição. O livro de Atos, no capítulo 2, fala do Pentecostes, já foi derramado. Nós temos que buscar. E como é que a gente sabe que foi batizado com o Espírito Santo? Através da evidência das línguas estranhas que falamos. Tem umas denominação por aí, professor, pregando que tem que buscar o Espírito Santo para melhorar o intelecto da pessoa, para fazer negócio, para fazer melhores, saber melhores, para prosperar financeiramente. Isso é heresia. O Espírito Santo nos reveste, sabe para quê, professor? Isso já falamos aqui no começo da aula. Para resistir às investidas de Satanás, para resistir às perseguições e às tentações da vida. É para isso que nós temos o revestimento. Então, quando aceitamos a Cristo, recebemos o Espírito Santo. Aí vamos buscar o batismo, que é o revestimento, que é muito preciso para nós fazermos a obra de Deus com ousadia. A ousadia
do Espírito Santo não é aquela ousadia de falar tudo o que quer, de quebrar, de fazer isso. Não é isso, não. É a ousadia para ver a perseguição e não desistir. Verdade. É isso. Permanecer firme. Permanecer firme. Essa ousadia que Paulo tinha, né? Exato. Quantas adversidades, né? Nas cidades que ele entrava, os judeus os perseguiam, queriam matar ele, mas não, ele continuava. Isso Era ousadia revestido, do Espírito né? Santo, exatamente. Ele não via naquelas perseguições ali dificuldade, porque ele sabia que estava em nome de Deus, através ali do poder do Espírito Precisamos Santo. buscar o batismo. É verdade. Essa Com capacitação. as línguas. Exatamente. É um revestimento de capacitação. É verdade. Nossa verdade prática destaca: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho, professor Márcio, anunciar a palavra de Deus, é uma ordem de Jesus à igreja. Exatamente. Jesus deixou bem claro: ide por todas as nações e pregai o Evangelho. Sim. Só que uma coisa que nós temos que entender, professor Márcio, que pela força do nosso braço, nada acontece. Não. Precisamos ir no poder do Espírito Santo. Nós podemos ir pregar, mas o Espírito Santo, se não for à nossa frente, convencer o pecador, de nada adianta. Não. Então nós precisamos desse poder do Espírito Santo para anunciar a palavra de Deus, né? Exato. Quando nós olhamos, né, professor Márcio, para a história da igreja, por exemplo, nós vemos aí várias pessoas aí que, através da ação do Espírito Santo, fizeram a diferença na sua história. Sim. São várias, né? John Wycliffe, Sim. John Hus, John Wesley. Então, foram vários avivalistas que foram usados pelo Espírito Santo, né? Exatamente. Mas como nós já falamos aqui, a vida deles era entregue para o Espírito Santo. Ele Com conduzia, certeza. ele comandava eles. Era o Espírito Santo que guiava, né? Exatamente. Assim como foi com Paulo. E assim como tem que ser com a gente. Verdade. Então é exatamente isso, professor. Sem o Espírito Santo nós não vamos, a nossa força não vai longe. Tem muita gente que acha que pode, mas vai pouco. Verdade. Agora, como nós estamos falando, é preciso que tenha todo um cuidado para não extinguir o Espírito Santo da vida e nem perceber. Com certeza. Lembra de Sansão? Exatamente. Sansão começou a brincar com o Espírito Santo e quando ele pensou que tinha, não tinha mais. Sim, tinha saído da vida dele, né? Então isso acontece também com a gente. Verdade. O Espírito Santo nos capacita, né? Capacita. Mas só que é ele quem convence. Sim. Nós podemos estar capacitados pelo Espírito Santo, só que quem vai convencer o pecador do pecado é o Espírito Santo, não nós. Nós podemos ir à frente, né? Nós podemos ir e pregar o Evangelho. Só que quem vai chegar primeiro no coração e na mente da pessoa vai ser o Espírito Santo. É exato, quem vai fazer é ele. Quem vai Nós fazer a somos obra. instrumentos, ferramentas. Né? Exatamente. Se não tiver a unção do Espírito Santo, Paulo tinha tanto essa plenitude do Espírito Santo que ele recebeu uma profecia que se ele fosse para Jerusalém seria preso. E os irmãos não queriam que ele fosse. Choraram, tentaram segurar ele lá em Antioquia, se eu não me engano. E ele falou, não, eu vou, eu tenho que ir. Porque ele sabia que de Jerusalém, preso, ele ia para Roma. Exatamente. Então, o Espírito Santo tinha passado para ele, vai lá, você vai sofrer, mas você vai levar a mensagem do Evangelho em outro país. Ele tinha certeza que estava fazendo a vontade de Deus. Né? Exatamente. Esse direcionamento do Espírito Isso Santo. Isso é o que ele dizia, não tinha a vida dele por preciosa. É verdade. E por mais que ele sofreu, né? Pode ter certeza que chegava à noite, ele colocava a cabeça no travesseiro e descansava em paz. Ele sabia que estava fazendo. E em outra ocasião também, professor, ele queria ir para uma cidade, o Espírito Santo falou, não vá. Ele não foi. Não foi. Isso é andar guiado pelo Espírito Santo. Exatamente. É bem isso mesmo, professor Márcio. Agora o Espírito Santo fala para o crente, não faça esse negócio que é trambique. Ele vai lá e faz. Aí não dá, né, professor? E o pior é que depois vem e fala, nossa, estou passando por um deserto. Não fala isso que não agrada a Deus. Ele vai lá e fala. O inimigo está furioso comigo. Então tem que... Então tem muitas escolhas na nossa vida que as consequências vêm e cobra rápido, né? É verdade. Então tem que cuidar, tem que cuidar. Em tudo nós devemos pedir direcionamento do Espírito Santo. Sim. Em tudo na nossa vida. Amanhecer o dia, você faz uma oração para Deus e pede para o Espírito te guiar por esses caminhos nas ruas, pedir proteção. Se você pedir, ele vai te ajudar. Pode ter certeza. Se tiver uma comunhão com Deus, uma plenitude, uma comunhão plena com Deus, o Espírito Santo vai te guiar e vai te proteger. Está com dificuldade, está com algum problema para ser resolvido? Põe na mão de Deus, pede direcionamento para o Espírito Santo.
Ele vai resolver, pode ter certeza disso. Aconteceu comigo, acontece com o professor Márcio. Com certeza. E vai acontecer na tua vida também, basta crer e entregar. Verdade. Né? O ponto 1 da nossa lição, professor Márcio, pregando a Cristo no poder do Espírito. O subtópico 1 aqui, Paulo movido pelo poder do Espírito. O livro de Atos mostra que após sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo em seguida ele pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus, nas sinagogas. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente no nome de Jesus. Era o poder do Espírito Santo que movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão senão pregar a Jesus e este crucificado. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito de Deus. Então Paulo aí foi dominado pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. E se deixou ser conduzido pelo Espírito Santo. Exato. Logo após ali, que nós já comentamos em que Ananias impôs as mãos sobre Paulo, né, e orou ali como Jesus tinha determinado, né? A partir daquele momento, Paulo foi cheio do Espírito Santo. Exatamente. E a partir dali, o Espírito Santo dominou a vida do apóstolo Paulo e o guiou por todos os caminhos. E Paulo também foi obediente, ouviu, ficou atento à voz do Espírito Santo e obedeceu, como o professor Márcio acabou de falar aqui. O Espírito Santo guiava para um lado, ele queria para um outro, o Espírito Santo mandava para lá. Paulo sempre obedeceu, e por causa desse direcionamento, para essa obediência de Paulo pelo poder do Espírito Santo, ele teve sucesso no seu ministério, né? E esse Espírito Santo, né, movia ali Paulo de uma forma tão grande que Paulo ficava até inquieto, né? Sim. Ele não parava. Exatamente. Tanto que já logo após sua conversão, ele já queria pregar. Já foi na sinagoga lá pregar para os judeus. E é bom deixar claro, professor Fabiano, que ele era de carne, osso e sangue, igual eu e você. Exatamente. Igual quem está nos vendo, quem está assistindo essa aula. Então não tinha nada disso, não tinha nada que ele fosse feito de outra matéria. Exato. Não, ele era um ser humano. Inclusive tem umas passagens na Bíblia que deixa bem claro. Tem um momento que ele fala assim: o bem que eu quero eu não faço. Verdade. Mas o mal que eu não quero, quando eu vi, eu já fiz. Isso mostra a fraqueza humana dele. Mas como ele tinha a sua vida direcionada por Deus, ele sabia pedir perdão, ele sabia se arrepender, o Espírito Santo guiava ele. E é isso que Deus quer da nossa vida. Que a gente entenda que, poxa, eu errei, peça perdão e se desvia daquele mal, se desvia daquele pecado. Verdade. Essa forma, né, como o Espírito Santo tomou a vida do apóstolo Paulo, e já logo no início ali, Paulo foi pregar e não mediu esforços, né? Como eu já falei, não se quietava para pregar o Evangelho, porque o Espírito Santo estava ali, estava cheio do Espírito Santo. Nos faz lembrar, professor Márcio, quando nos convertemos ao Senhor, né? Sim, nós somos cheios do Espírito Santo, aquele primeiro amor que fala. A gente quer sair gritando aí pelas ruas, anunciar o Evangelho de Cristo, falar para todo mundo como é bom servir ao Senhor. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. A gente se sente tão bem, né, professor Márcio? É uma alegria tão grande que a gente quer falar para todo mundo também experimentar, entregar a sua vida para Jesus, experimentar esse poder do Espírito Santo que fica dentro de nós. É verdade. A gente prega para a família, para quem não é crente, e isso foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Já de começo ele já foi pregar, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Veja, ele começou no Espírito, viveu no Espírito e terminou no Espírito. Verdade. Viveu a vida inteira, né? Sim. Interessante, né? Nenhum momento ali se deixou levar pelos caminhos errados, né? Esse é o poder do Espírito Santo, né? Que moveu o apóstolo Paulo até o final da sua vida e também move nos nossos dias também, né? Que sem essa presença nós não conseguimos fazer nada, como nós já comentamos aqui na aula de hoje. Nada, né? nada. Subtópico 2, o caminho de pregação. Depois do estágio no deserto da Arábia, por 3 anos, Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém. Não teve uma recepção calorosa porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. Com alguma reserva, ele foi acolhido na igreja-mãe e todos ouviram seu testemunho e, sem se intimidar, ele pregava ousadamente para os judeus e gregos da cidade. Entretanto, Paulo recebeu uma revelação de que deveria sair de Jerusalém. É sempre bom, né, professor Márcio, destacar que quem acolheu Paulo em Jerusalém, quem abraçou Paulo, né, os discípulos, os apóstolos, tinham virado as costas para Paulo. Sim. Recusavam. Mas quem abraçou Paulo ali, ajudou Paulo no seu início, foi Barnabé. Sim. Né? Barnabé foi seu
Foi. Desde a conversão lá em Damasco, também já foi Barnabé aqui. Deus já tinha colocado Barnabé perto de Paulo para... Deus sempre faz isso, né? Vai colocar sempre alguém perto da pessoa para ajudar. E é interessante aqui, professor Fabiano, diz que Paulo recebeu... Jesus falou para Paulo, Paulo, saia de Jerusalém porque aí vai ser difícil para você pregar. Aí, porque Jesus já tinha salvado Paulo para pregar para os gentios mesmo. Exatamente. Mas como ele era judeu, ele tinha acesso no povo dele. Mas Jesus falou, aí não vai dar certo. Então sai e vai pregar para os gentios, porque aí o povo judeu não vai acreditar em você. Vai ser difícil. O que eu tiro de lição aqui? Às vezes, professor, nós temos que deixar de fazer a nossa autoafirmação e deixar Deus falar. Verdade. A pessoa não quer acreditar em mim, tudo bem, então deixa Deus falar. E outra coisa interessante é que diz aqui que com alguma reserva eles acolheram ele. Por causa do seu passado, por causa da sua vida que ele tinha de crime, de perseguição. E aqui também para nós, é que a gente tem que dar tempo ao tempo. Às vezes você não está sendo bem acolhido no lugar, calma, vai devagar, vai ganhando a confiança das pessoas que você está convivendo, vai demonstrando isso de sincero, com um caráter puro, sincero, que vai dar certo. Tem crente que não para em igreja nenhuma, professor. Aqui não me acolheram, ali não me acolheram, ele não para, ele fica rolando. Está errado, fica no teu lugar, que você vai ser acolhido. Exatamente. Mas tudo tem um tempo. Exatamente. Teve uma preparação aqui para Paulo, né? Sim. Quando ele chegou a Jerusalém, Barnabé o trouxe, apresentou para os discípulos, e daí teve essa rejeição. O próprio Barnabé pegou Paulo, né? E levou de novo para Tarso, fica aqui um pouco. Não fica que se preparando, vamos dar um tempo, né? Como o professor Márcio falou. Só que quando teve, né, a morte de Estevão, martirizado, aí os cristãos fugiram de Jerusalém, Filipe foi para Antioquia. Sim. E Filipe começou a pregar os gentios de Antioquia. E a igreja começou a crescer em Antioquia. Sim, aí a notícia dessa igreja que estava nascendo em Antioquia através da pregação de Filipe chegou até os discípulos que estavam em Jerusalém, aos apóstolos que tinham ficado em Jerusalém. Então os apóstolos fazem o quê? Pegam um Barnabé, né? E enviam para Antioquia para verificar realmente o que está acontecendo. Só que no meio do caminho, o que Barnabé faz? Dá uma passadinha em Tarso, pega o Paulo lá que estava se preparando, vão comigo, Paulo. E aí, irmãos, aí que começa aí o trabalho de Paulo e Barnabé, né? Olha que interessante. Ali começa a dupla, ali começa a pregação realmente para os gentios, a igreja se espalha assim de uma forma sensacional, esplêndida, para a glória do nosso Deus, né? Então veja que não foi assim da noite para o dia. Não. Teve um caminho para até chegar ali, né? Teve uma pessoa certa, que era Barnabé. Com certeza. Nós vamos falar aqui no terceiro subtópico, mas já dá para adiantar que a Antioquia era a igreja que Paulo congregava. Exato. Então ele tinha, vamos dizer, nos dias de hoje, quando ele ia viajar, ele pegava a carta de recomendação, a recomendação dele em Antioquia. Porque tem um povo por aí, professor Fabiano, que anda pregando por aí, dizem que segue o estilo de Paulo, que não dava satisfação para ninguém. Não. É mentira. Paulo voltava de suas viagens e ia para Antioquia falar para os irmãos como é que foi a viagem, como é que estavam as igrejas que ele plantava. Então Paulo nunca foi um rebelde, nunca foi um desobediente. Tanto que se ele fosse rebelde, Deus não tinha usado ele do jeito que forma que usou. Eu já ouvi pessoas dizendo, não, Paulo não dava satisfação a ninguém, ele recebeu direto de Jesus. Ele recebeu sim, é verdade, mas ele prestava conta sim, e ele era membro da igreja de Antioquia. Verdade, isso mesmo, muito bem exposto, professor Márcio. Subtópico 3, Paulo e as duas viagens missionárias. Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente, é o que nós acabamos de falar. Os dois, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares e visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Na segunda viagem missionária, o apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia, porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou ponto de partida para visitar outras cidades. Nessa viagem, eles passaram por Listra, Troas ou Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e, por fim, Éfeso. Em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. Então, por onde eles andavam, né, professor Márcio? A igreja, eles pregavam o evangelho, principalmente nas sinagogas, né? Sim. Chegava na cidade, já procurava uma sinagoga. Ele era judeu, né? Ele era judeu, ele então, tinha já ia essa procurar entrada, o povo né? dele, né? Com certeza. Ele tinha uma entrada ali autorizada, por causa desse, ele era judeu. Ele também poderia entrar por todas as cidades, porque ele tinha cidadania romana. Olha a preparação de Deus aí na vida de Paulo.
Então, juntamente com Barnabé, nas cidades que eles iam, eles pregavam o evangelho e os gentios iam se convertendo. E veja quantas cidades eles passaram e quantas igrejas foram abertas e por causa dessa pregação. Olha que dupla de missionários, né? Paulo e Barnabé, que bênção que foi. Quantas pessoas, né, foram abençoadas pela pregação desses dois, né? Talvez um dia, lá nas bodas do Cordeiro, né, professor Márcio? É verdade. Sentados naquela mesa magnífica, sendo servido por Jesus, podemos estar ali de frente a frente com um cristão que foi ouvir uma pregação de Paulo, imagina? Não sabemos como que vai ser esse dia, né? Mas olha só. Mas vai acontecer. A dimensão do reino de Deus. Sabemos que vai acontecer. Vai acontecer. Olha que maravilha será um dia estar lá e saber que foi ali pregado por Paulo, por Barnabé, por Filipe. Essa é a história da igreja primitiva. É sempre bom encontrar saber, o né? Onésimo, né? É o Onésimo que era o fugitivo lá, o escravo, né? Que fugiu. Isso, Onésimo. Que se converteu na cadeia, foi preso, lá estava Paulo bispo, pregou, né? e ele saiu convertido e voltou lá para o seu senhor, que ele tinha fugido, que era um foragido. Lá na frente ele foi bispo de Éfeso. Olha só a importância que é. Então, olha, irmãos, a gente está falando isso por quê? Porque a dimensão da pregação do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. A palavra de Deus aqui, talvez não tenha como você colocar em números quantas pessoas, né, foram abençoadas pelo seu trabalho. Né? E nós temos que conhecer a nossa história, a história do cristianismo, a história do evangelho. Começa aí. Exatamente. A Bíblia tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento começa com a igreja como organização, tanto humana como divina. E começa com a igreja primitiva. E tudo isso aqui, irmãos, debaixo de uma perseguição ferrenha do Império Romano. Sim. Porque por onde eles iam, eles pregavam tudo e saíam, porque até os judeus os perseguiam, o Império Romano os perseguia, os imperadores queriam acabar com. Imagine, professor, que eles causavam um prejuízo econômico. O Império. Porque chegavam numa cidade, as pessoas se convertiam, não compravam mais imagens, não compravam mais livros de feitiçaria, queimavam os livros. Exato. E é por isso que eles eram perseguidos. Não dobravam o joelho para o imperador. Assim como nós somos hoje também. Verdade. Então, porque não é que eles causavam prejuízo, mas eles levavam a verdade, a palavra de Deus. A pessoa aceitava e não queria mais aquilo que ela fazia. Então eles foram presos em várias cidades por isso, porque os ourives, o pessoal que fazia as estatuetas para vender, começaram a perder dinheiro. Exatamente. E também não entrava dinheiro para o cofre de Roma, né? Exatamente. Do imperador. Se eu não me engano, acho que foi em Colossos que Paulo começou a pregar o evangelho e os judeus chegaram lá e falaram assim, aquele tal de Paulo tá aí pregando de novo. Aquele que fez aquele alvoroço, tá aqui já, então vamos perseguir. Aquele que fez nós fechar as lojinhas lá, chegou aqui, ó, mas falando que ele aí chegou. E olha aí o estrago que ele fez. Ele era chamado de alvoroçador por onde passava. Mas o povo de Deus sempre é chamado assim, né? Sempre. Lembra do Elias? Sim. Perturbador de Israel. Profeta de Deus. É verdade. É sempre assim, né? Hoje em dia nós não somos vistos diferente. Não. Mas os cristãos ainda são vistos pela sociedade como aqueles que não deixam a evolução chegar. Né? Exato. Por causa dos cristãos aí a sociedade não se expande. Somos muito atrasados, somos muito antiquados, né? Exato. Não deixamos a agenda progressista avançar. São contra a família, nós somos a favor da família. E o principal, professor Fabiano, é que nós sabemos que Jesus falou que nós somos luz. Então, onde a luz chega, incomoda a treva. E aí a treva vai se incomodar, porque luz e treva não combinam. Mas sabe por que nós incomodamos, professor Márcio? Nós somos movidos pelo Espírito Santo. Que é o tema da aula de hoje. Se não for o Espírito Santo, nós vamos ficar apagadinhos igual os outros. Exatamente. Tem muitas igrejas aí hoje que são cheias, né? Tem fila para entrar na igreja. Só que o Espírito Santo não está lá dentro. Não está lá dentro. Não tem a presença do Espírito Santo. Verdade. Né? Como eu disse, tem umas aí ensinando que o Espírito Santo é para comprar carro, vender casa, comprar fazenda. Né? Não é isso, não tem nada a ver. E lá também você recebe o Espírito Santo, mas não tem evidência de nada. Eu recebi, tinha uma loja, agora eu tenho duas. Bem assim mesmo. Não é isso. O Espírito Santo nos capacita para enfrentarmos e vencermos em nome de Jesus. Jesus disse em Atos 1:8, professor Fabiano, ficai em Jerusalém até do alto e ser revestido do poder de Deus. E depois saiam pregar e sejam minha testemunha. A palavra testemunha no original quer dizer mártir. Morram por minha causa. Foi isso que Jesus falou. Exato. E é isso. É bem isso mesmo. Ponto 2 da lição,
Já está sendo uma benção essa aula, professor Márcio. Maravilha. Vamos para o nosso segundo ponto, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Subtópico 1, Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o espírito de arrependimento de João Batista. Esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Eles haviam crido em Cristo, mas nada sabiam da experiência do Pentecostes. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito para se tornarem testemunhas do Senhor. Aqui no começo, o professor Márcio fala que é a respeito da separação, né, de Paulo e Barnabé, né? Mas teve, né, um pivô dessa separação, né? Foi justamente Marcos, né? Sobrinho de Barnabé. Sobrinho de Barnabé. Houve um problema ali entre... Eu não queria ir junto, né? Não sabemos por que ele desistiu da viagem, né? Exato. E aí Paulo não gostou daquilo. Exatamente. Só que aí tudo eu vejo a mão de Deus, né? O direcionamento do Espírito Santo. Né? Porque ali saiu duas equipes. Duas equipes, era uma equipe só, Paulo e Barnabé. E agora, por que será, professor Fabiano, que não saiu duas igrejas? Pois é, né? Por que não saiu o ministério de Paulo e o ministério de Barnabé? O pensamento era um só, né? É. A unidade, né? Tinha uma unidade entre eles, é um pensamento que é servir. Hoje sai duas e ainda sai falando mal de onde estava. E outra coisa que me chamou a atenção aqui é o treinamento que Paulo fazia com seus líderes, com seus obreiros, para serem líderes. Ó. Ele já tem o jovem Timóteo e tem o Silas. Ele já está treinando eles porque eles vão trabalhar na obra. Exatamente. Isso aqui para nós somos professores é um ensino muito grande, professor Fabiano, porque uma das nossas atividades é descobrir o talento. Então você fala descobrir é porque está encoberto. Está encoberto. Então nós temos que tirar a terra, remover essa terra para que essa semente saia da terra. Exatamente. Brote. Então Paulo dá um grande ensinamento. Ele está treinando já 2 jovens aqui nas suas viagens já, porque eles iam ser muito úteis na obra de Deus e ajudando ele. E esse celeiro está justamente aí, né, professor Márcio? Nos jovens. Os jovens. Nós precisamos investir mais nos nossos jovens. Tem muitos lugares aí que já não valorizam mais os seus jovens, né? Já dão por uma geração perdida. Negativo, irmãos. Os jovens têm muito valor dentro da igreja e são aí, ó, pedras aí que tem que ser aí lapidadas, isso mesmo, lapidadas, porque tem muito futuro. Nós temos aí professores de escola dominical, nós temos pregadores, nós temos aí adoradores, nós temos aí líderes de departamentos, tudo ali, ó, nos jovens. Então não podemos virar as costas para os jovens e só olhar ali para a direção da igreja. Nós temos que olhar para os jovens e investir nos jovens, que é ali que está o futuro da igreja, podemos dizer assim. Ali estão os futuros pastores, os futuros líderes. Nós estudamos aí nesse ano a respeito de dons ministeriais, né, dons espirituais, e falamos em uma lição a respeito aí do discipulado, né, a importância do discipulado. E eu vejo também a importância de você discipular o jovem crente, né? Mostrar para ele o caminho, mostrar para ele um departamento, ensinar a ele justamente como o Paulo fez com esses jovens aí. E o interessante é que já é na prática. É na prática. O evangelho é assim, vai ensinando na prática. Com certeza. E também, professor Fabiano, na igreja, na obra, esse jovem vai ser útil, vai trabalhar, mas também no secular. Aqui nós temos médicos, advogados, juiz, promotor, enfim, para toda a sociedade. Exatamente. Vai servir para toda a sociedade. Com certeza. Aquela pessoa que é bem ensinada na igreja, que é bem treinada. Então nós como professores temos essa responsabilidade, pesa sobre nós de descobrirmos talento e treiná-los. Com certeza. Subtópico 2, é preciso crer para receber o Espírito Santo. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Somente depois de passar pela experiência da conversão, de reconhecer Jesus como Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo. Ou seja, o batismo no Espírito Santo sobre a pessoa convertida. Por isso que nós dizemos, né, professor Márcio, que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder dado por Jesus ao crente.
Exatamente. Então, se você não entregou a sua vida para Jesus e quer o batismo do Espírito, quer experimentar esse poder do Espírito Santo, primeira que você tem que fazer é entregar a sua vida para Jesus. Exato. Se arrepender dos seus pecados, né? Aí você vai receber o Espírito Santo, como o professor Márcio já destacou aqui. Você vai ser inserido no corpo de Cristo, você vai ser filho de Deus. Aí você vai buscar essa plenitude do Espírito, esse batismo, que é essa capacitação aí, para ser usado na obra de Deus. Sim, na obra de Deus. Na obra de Deus. Aquilo que é útil para a obra. Exatamente. Não é para você ficar aí esbanjando, se mostrando na rua, que você fala em línguas, que faz isso, que você tem revelação. Não é para ficar se mostrando para todo mundo. Não. Isso são coisas aí que tem que ser usado na obra de Deus, em prol da obra de Deus. É verdade. São ferramentas para ser usado dentro da igreja do Senhor. E não para ficar aí colocando em Facebook, né? Profeta disso, profeta daquilo, né? Revelação, dom de revelação. Isso é só entre você e Deus, né? Também, professor Fabiano, a vida do crente é uma vida, tem que ser, é uma vida de fé. Não pode ter outra coisa na nossa vida. Nossa vida tem que ter, é uma vida de fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então essa fé em Cristo é muito importante, porque as dificuldades vão vir para o crente e para o não crente, para o ímpio. Mas o crente tem a fé, é a fé que move ele, que segura ele. Abre as portas, né? E o batismo com o Espírito Santo é esse revestimento. E outra coisa importante é que a evidência das línguas, o batismo com o Espírito é a porta de abertura para os dons espirituais. Exatamente, com certeza. Subtópico 3, Paulo cuida para esclarecer Apolo. Quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia de grande cultura. Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das escrituras sagradas, e se destacava pela eloquência. Tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem dele. Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem. Quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto. Na carta de Paulo aos Coríntios nós vemos, né? Aquela divisão que tinha na igreja, lá, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, né? Então é esse Apolo aqui que nós estamos falando. Ele é um pregador da palavra mesmo, né? Sim. Muitos ouviram a sua mensagem, entregaram sua vida para Cristo, e lá na igreja de Corinto teve esses partidários lá que acabou, Paulo teve que escrever as cartas lá justamente para se acertar, né? Aquela igreja de Corinto lá, né? Mas aqui, professor Márcio, no final aqui diz, né, que Paulo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo, né? Olha só como Paulo foi um pastor, né? Cuidava das suas ovelhas realmente, né? Ele ensinava tudo que ele sabia, ele ensinava. Ele não guardou nada. Não. Ele não ficava retendo o conhecimento. E eu acho interessante aqui nesse ponto destacar, professor Fabiano, é a humildade do Apolo. Ele era um pregador, ele era grego, já por fama da sua nação, já era conhecido como a Grécia, né? Berço da sabedoria, do conhecimento, mas ele foi humilde e sentou para aprender com Priscila, Áquila e com Paulo, porque ele conhecia o batismo de João, arrependei-vos, ele não conhecia ainda o batismo do Espírito Santo, ele não sabia ainda das promessas de Jesus, e ele foi humilde para aprender. Na nossa caminhada nós vemos muitas coisas ao contrário, né? Às vezes a pessoa não tem um pingo de humildade de aprender, ele acha que ele já sabe tudo, ele acha que ele não precisa sentar para ouvir ninguém mais, só quer falar. Então fica um grande exemplo aqui, ó. O Apolo sabia, era um doutor também, mas sentou para ouvir. E foi uma bênção maravilhosa, porque o princípio de tudo, professor Fabiano, é a obediência. É a obediência. E Apolo foi obediente. Obediente, né? Tanto que ele se tornou praticamente um discípulo de Paulo, né? Exatamente. Ele aprendeu aqui com Paulo passou para ele todo o ensinamento que tinha também, Paulo não desprezou nada do que ele sabia, só complementou, ajudou ele. Com certeza. Nas cartas de Corinto, que nós vemos esse negócio dos partidários, o problema não foi Apolo, o problema foi os crentes de Corinto. Os crentes começaram a gostar mais do Apolo e separaram. Fizeram grupos dentro da igreja, né?
e começaram a fazer Aí o Apolo estava toda noite lá jantando, pizza pra cá. O Apolo era o nosso daí. Sabe qual era o pior grupo lá, professor Fabiano? Era o grupo que dizia que era de Jesus. Porque o de Apolo ainda tinha o Apolo para puxar a orelha deles. O de Paulo estava lá, o de Cefas estava lá, o de Jesus não obedecia a ninguém, porque Jesus já está no céu. Então esse é o pior. Aquele crente que diz que só obedece a Deus, esse é terrível, cuidado com ele. Porque a obediência vertical começa aqui no horizontal. Exatamente. Se eu não obedeço o meu líder da escola dominical que está aqui do meu lado, eu vou obedecer a Deus? Não vou, de jeito nenhum. Verdade, professor Márcio. Outra coisa que me chama a atenção aqui nesse subtópico é que Paulo aqui ensina a Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Então ele ensinou ali a Paulo tudo sobre o Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo, sobre os dons espirituais que Paulo vem lá destacar nas suas cartas à igreja de Corinto. Então Paulo ensinou tudo ali a respeito do Espírito Santo. Então Apolo conheceu ali quem que era o Espírito Santo, o batismo, conheceu tudo, ficou por dentro. Mas hoje, professor Márcio, vamos trazer para os nossos dias hoje. Será que está havendo esse ensinamento dentro da igreja a respeito do Espírito Santo? A respeito do batismo no Espírito Santo? A respeito dos dons espirituais? Pois é. A pessoa ali é recém-convertida, às vezes a pessoa é até batizada no Espírito, mas ela não sabe nem o que está acontecendo. Está falando em língua, mas nem sabe o que está acontecendo. Porque não está vendo esse ensinamento. E nós temos visto aí chacotas com relação aos dons espirituais. Nós somos uma igreja pentecostal. Vivemos debaixo do poder do Espírito Santo. E os dons espirituais são para os nossos dias. Não são apenas para os dias dos apóstolos, como muitas igrejas aí pregam por aí. Então, nós temos que defender o que é nosso. E para defender, nós temos que ensinar os novos convertidos a respeito dos dons espirituais. É verdade. Tem o dom, mas está fazendo mau uso. Exato. Por falta de conhecimento. E aqui, professor Fabiano, eu vou acrescentar ainda a sua palavra, dizendo que em muitos casos, até tem professor, pastor para ensinar, mas as pessoas parecem que não querem aprender. Querem viver do jeito que elas acham que é melhor, desobediente. Porque o obediente, ele vai procurar aprender. Ele está ali, ele quer aprender. Ele vai num culto de ensino. Ele está sentado ouvindo o pastor ensinar. Mas o desobediente não, ele acha que já sabe tudo, e aí vira chacota, como bem falou. É porque não quer sentar para aprender, acaba fazendo meninices aí por fora, achando que é o poder de Deus. Exatamente, não é isso, não é bem assim não. Fazem coisas aí achando que é o Espírito Santo que está dando liberdade, não é bem assim. Senta, aprende e vê realmente como que funciona esse poder do Espírito Santo. Se é uma coisa que o Espírito Santo jamais vai praticar, professor Fabiano, é desordem. Desordem. Jamais. Exatamente. Infelizmente, nós temos visto muito em várias igrejas por aí isso acontecer. Ponto 3 da lição: a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Subtópico 1. As Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, tanto quanto todos os demais judeus. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento, mas de forma subjetiva. Quando o profeta Joel, ele fala lá sobre a descida, sobre o derramamento do Espírito Santo em dias futuros, né? Sim. Ele não estava querendo dizer que o Espírito Santo só ia vir lá na frente, que o Espírito Santo não estava agindo nos dias dele, né, professor? Exatamente. Não podemos entender assim. Não. O Espírito Santo estava ali também, só que a forma de atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento é diferente da forma de atuação no Novo Testamento, né, professor? Sim. No Novo Testamento ele foi derramado, ele está à disposição de quem crê. No Antigo Testamento ele era direcionado para as pessoas para um serviço específico na obra. Atuava, né? Ele atuava numa pessoa, por exemplo, Moisés. Ele atuou. Depois aquele moço que fazia os utensílios do templo, trabalhar com ouro, ele capacitou aquele moço. Nem todos eram, mas ele foi lá e capacitou. É interessante, professor Fabiano, que o Espírito Santo aparece no primeiro capítulo de Gênesis. Exatamente, ele estava lá na criação. Primeiro versículo, na criação. O Espírito Santo estava presente. O Espírito Santo estava lá, ele pairava sobre as águas, já estava lá.
Então, agora, no Novo Testamento, com o derramamento do Espírito Santo, quando Jesus vai, ele ascende ao céu, ele diz, eu vou para que o outro venha. Então, esse outro, ele está falando, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E aqui, está dizendo aqui a lição, professor Fabiano, que o Paulo não entendia ainda. Como é que é esse negócio? 3 Deus e é um só. Ele não entendia. Daí foi, pelo próprio Espírito Santo, foi trazido para ele para o objetivo. Ele tinha subjetivo na mente, mas daí veio para objetivo. Depois, mais tarde, ele vai escrever uma carta aos Coríntios e vai dizer assim, o homem natural não conhece as coisas do Espírito, não compreende, não entende. Mas o homem que depois que recebe o Espírito Santo, ele entende isso. Não tem dificuldade nenhuma. Eu não sei porque tem pessoas que querem criar polêmica sobre isso. Não existe. Não existe mesmo. Tem crente criando polêmica. Sim, e veja que interessante as fontes dele, a Bíblia e o Espírito Santo. O Espírito Santo. Sem modismo. Nós estamos aí quase 2000 anos, né, depois de Paulo, e hoje nós estamos aqui com quem? Com a Bíblia. Sim. E com o Espírito Santo que está aqui do nosso lado. Amém, é verdade. Estava acompanhando Paulo lá e também está nos acompanhando aqui, direcionando esta aula aqui também. É verdade. Nós preparamos algumas coisas aqui para falar, mas quem direciona esta aula aqui que está sendo gravada é o Espírito Santo. É verdade. Até comentar aqui, né, professor Márcio, tem vezes que nós terminamos as nossas aulas e começamos a conversar sobre a aula, a gravação, e nossa, nem tinha preparado isso, mas é o direcionamento do Espírito Santo. É o mesmo Espírito que está em nós aqui. Exatamente. Então ele vai direcionando. Nós não sabemos quem vai ser alcançado, né? Mas o Espírito Santo sabe. Como nós falamos aqui a respeito da pregação da palavra, né? Nós vamos pregar a palavra, só quem vai chegar antes no coração e na mente da pessoa é o Espírito Santo. Então antes de você assistir essa aula, o Espírito Santo já chegou até você já fez você assistir essa aula. E isso é o poder de Deus, isso é maravilhoso. Por que isso acontece, professor Fabiano? Porque o convencimento do Espírito Santo é duradouro. O nosso não. Eu posso até convencer uma pessoa a ficar aqui na igreja e mostrar para ele que é bom, mas quanto tempo vai durar isso? Que eu vou conseguir segurar ele? Nem nós vamos ficar para sempre aqui. Entendeu? Agora, o convencimento do Espírito Santo é perene, quer dizer duradouro. Verdade. Que benção, né? Subtópico 2, o Pentecostes como fonte da revelação do Espírito Santo. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo depois da conversão. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial Pentecostes, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. Foi o que nós já acabamos de falar, né, professor Marcos? No Novo Testamento, então, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Então, a sua forma de atuação mudou. Sim. A partir de agora, ele vai residir dentro da pessoa. Exato. Lá em 1 Coríntios 6,19, Paulo fala que nós somos templo do Espírito Santo. Exatamente. O Espírito Santo que o Espírito mora dentro de nós. E tudo que você faz, até escondido, o Espírito Santo está ali dentro, acompanhando tudo. Você nunca se está sozinho. O Espírito Santo sempre está com você, olhando o que você está fazendo. Então a forma de atuação do Espírito Santo a partir do Pentecostes mudou. Assim como Jesus falou, né, que o professor Margem destacou aqui, que ele ia deixar outro no seu lugar, esse outro é exatamente igual a Jesus. Exatamente igual. Ele só não está na forma em carne, como Jesus, mas espiritualmente ele está aqui exatamente como Jesus. Por isso que ele está ao nosso lado hoje, foi derramado sobre nós. Mais algum comentário, professor Márcio? É interessante que eu queria comentar que Paulo, ele não foi a Bíblia que mudou. Paulo, após sua conversão, teve o seu entendimento aberto, a sua mente aberta e entendeu a palavra de Deus. Né, o que era. Então ele não foi a Bíblia que mudou, foi Paulo que mudou. A Bíblia permanece para sempre. O profeta Isaías falou que seca-se a erva, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Com certeza. Então quem tem que mudar somos nós, através da palavra de Deus, e não a palavra de Deus. Eu digo isso, professor, porque tem muita gente que quer encontrar uma igreja que vai se adequar ao estilo de vida dele. Não, nós temos que se adequar ao estilo de vida que a Bíblia pede, que Jesus falou. Então não foi Paulo que mudou a Bíblia, foi a Bíblia que mudou Paulo. Verdade. Subtópico 3, Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista nem a de Apolo. Pelo contrário,
O apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo profetizado por João, exatamente como que havia de vir. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Então, ora por eles e impõe as mãos sobre suas cabeças, e o Espírito Santo é derramado como chuva abundante sobre todos. E começaram a falar em línguas e a profetizar. Iniciou-se um grande avivamento na igreja de Éfeso. Essa experiência levou os discípulos efésios a anunciarem Jesus como Salvador e fez a igreja crescer. Nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença e do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Então, Éfeso ali era uma cidade bem próspera, né? Sim. Uma cidade, era uma metrópole, podemos dizer assim. Tinha o porto ali que levava ao mar, então era um caminho que era uma rota quase que obrigatória para quase todo mundo para chegar até o porto, né? E muitos pagãos também, né? Andavam por Éfeso ali porque tinha um templo de Diana, né? Exato. De Diana ali, que é uma deusa da Grécia, uma mitológica, né? Sim. Muitos pagãos andavam ali. Então, podemos dizer ali que a igreja de Éfeso foi ali uma igreja bem estratégica, né? Para o crescimento ali, a expansão do evangelho, do cristianismo, né? Que assim como Paulo explicou aqui, ensinou a respeito do Espírito para esses discípulos, eles foram batizados, eles foram cheios do Espírito Santo e já começaram a pregar a respeito de Cristo em volta e foi se espalhando cada vez mais, né, professor Márcio? Veja a importância da comunhão, todos estão no mesmo Espírito, cheio do Espírito Santo, eles foram como um fogo, foi se alastrando. Exato. E é interessante aqui, professor Fabiano, que diz aqui na lição que as evidências eram externas do poder do Espírito Santo. Ou seja, Deus ia fazendo, o povo ia vendo. Exato. Eles iam vendo eles expulsar demônio, curar enfermo. Eles iam vendo as pessoas se transformar a vida. Então, Jesus disse que os sinais seguem os que creem. Verdade. O Espírito Santo é o mesmo, Jesus é o mesmo, não mudou. Paulo já passou a sua época, foi embora, deixou aqui um legado, nós estamos estudando, mas o Espírito Santo continua querendo nos usar da mesma maneira que usou Paulo. Verdade. Importante, né, professor Márcio, que aqui fala a respeito desses sinais, né, na vida da igreja naquela época, na nossa época. Ainda continuam esses sinais, prodígios e maravilhas, né, externamente dizendo, né. Mas uma das coisas que mais afetam aí a igreja, né, o crescimento da igreja externamente, é o testemunho dos crentes também. Exato, né? Exato. Às vezes, um milagre que acontece aqui na igreja, né, um sinal, uma maravilha, realizado pelo Espírito Santo, não tem tanto alvoroço lá fora do que um pastor aí fazendo alguma coisa errada que cai aí nas mídias, né? Verdade. Ninguém vai falar de um cego que enxergou aqui na igreja Não. e começou a enxergar, um paralítico que entrou aqui, foi realizado um milagre pelo Espírito Santo e começou a andar, se o pastor dessa igreja está dando um testemunho errado lá fora. Mas um escândalo ele vai marcar. Exatamente. Veja, por exemplo, o maior milagre, já falamos aqui, é a transformação de uma vida. Exato. Uma vida transformada, ela beneficia todo mundo. Uma pessoa que praticava coisas erradas, quando ele se transforma através do Espírito Santo, ele beneficia a sociedade, o bairro que ele mora, a casa, a igreja, Sim. Todo mundo ganha. Ninguém perde com o Evangelho, todo mundo ganha. Mas foi muito bem lembrado o que o professor colocou. Agora, como é que é a nossa conduta? Tem pessoas que acham, professor Fabiano, que se cheio do Espírito Santo, ser eloquente, é pular, saltar, rodopiar. Não. É ter uma boa conduta. Exato. É ter um bom testemunho. É o fruto, né? É honrar o nome de Jesus. Manifestar os frutos. Não dá para ser do crente. Espírito Santo. Você conhece o crente camaleão? Não dá para ser o camaleão. O camaleão, ele conforme a natureza, ele muda de cor, né? Para fugir do... Então tem crente assim, professor. Na igreja ele é uma cor, na festa ele é outro, no colégio ele é outro, no serviço ele é outro. Lá no trabalho ele conta piadas imorais e ri com todo mundo. Tá dando risada. Fala a palavra. Ele é o camaleão. Aí na igreja, então não dá. O Espírito Santo não trabalha assim. O Espírito Santo ele trabalha numa vida que é pecadora, mas quer mudança. Verdade. É pecador arrependido. Então, e esse tem que ser a nossa marca externa em todo o caminho que nós andarmos, né? Verdade. Não dá para ser camaleão, não. Com certeza. E isso daí, essa marca externa, é através do poder do Espírito Santo. Sim. Se você deixar ser levado pelo Espírito Santo, pode ter certeza que você vai mostrar essa marca externa, esse testemunho, né? E as pessoas vão ver a diferença em você, vão querer saber por que você é diferente, né?
Aí você vai mostrar por que é. E as pessoas vão vir para a igreja, pode ter certeza disso. A conclusão da nossa lição, mais algum comentário, professor Márcio? Pode concluir. A conclusão da nossa lição diz assim: no poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Amém. Glória a Deus, que bênção de aula, né? Então nós devemos deixar aí, irmãos, o Espírito Santo trabalhar em nossa vida. Devemos dar liberdade e estarmos atentos à voz do Espírito Santo, que pode ter certeza que assim como ele guiou Paulo, ele vai nos guiar também nos nossos dias. Antes de encerrar, professor, só um convite. Venha para a escola dominical. Procure uma igreja perto da sua casa, ou se você é perto da nossa aqui no bairro do Caiuá, venha. Em Curitiba, venha assistir às aulas, porque na sala você vai aprender muito mais, o tempo é maior, vai interagir com o professor e com outros alunos. E o Espírito Santo vai te encher. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo, através do ensino bíblico vai conseguir. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.